Oi, gente, tudo bem com vocês? Essa é uma aula do meu clube de aquarela online que eu estou disponibilizando. Mas antes de falar sobre o que a gente vai ver nessa aula, eu vou pedir para você se inscrever para acompanhar as novidades aqui do canal. Não esquece de curtir esse vídeo, de comentar o que você achou da aula ou de deixar sugestões do que você gostaria de ver por aqui. E para quem não conhece o clube, eu vou deixar aqui o link de acesso, eu te convido a conhecer. Lá você vai encontrar essa e muitas outras aulas sobre aquarela. E na aula de hoje a gente vai aprender a fazer folhas com mais leveza, fluidez, como fazer folhas com dobras. A gente vai pintá-las de 4 formas diferentes e no final a gente vai desenhar e pintar um galho aplicando os conhecimentos adquiridos ao longo da aula. Muito legal, né? E não é à toa que essa é uma das aulas mais completas sobre folhas que vocês vão encontrar por aqui. Eu espero que vocês gostem e boa aula! Eu peguei essa amostra de uma planta aqui da minha casa para a gente analisar e, a partir disso, entender como essa folha se compõe e de como a gente pode representá-la através da pintura e através do desenho. Quando eu observo essa amostra, a primeira coisa que eu presto atenção é que ela possui um eixo principal. Esse eixo eu vou chamar de eixo 1. E daqui partem outros eixos que delimitam as bordas da folha, né? Eu tenho esse eixo desse lado esquerdo, que eu vou chamar de eixo 2, e outro eixo que fecha a outra borda da folha, que eu vou chamar de eixo 3. Cada folha, dependendo da espécie, ela vai ter uma variação. Pode ser que vocês encontrem outras folhas que não obedeçam esse padrão, mas geralmente o mais comum, é o tipo de folha que a gente mais encontra. E a gente vai trabalhar seguindo esses preceitos, né? A gente vai fazer o desenho dessas folhas, entender como representar através do desenho até a gente chegar na pintura. Então, vou tirar aqui a minha amostra para que a gente comece a fazer o desenho. Hoje eu vou utilizar um lápis 8B. Eu percebi que na aula passada vocês tiveram um pouco de dificuldade para visualizar o traçado, então vou usar um lápis com mais grafite. Não é o lápis que eu usualmente costumo utilizar, mas vou usar por esse motivo, tá? Então, como é que eu represento essa folha através do desenho? Primeiro, eu começo fazendo o eixo principal, que é o eixo 1. A partir do eixo 1, segundo a gente viu lá na amostra, partem 2 eixos. Eu tenho do lado esquerdo o eixo 2 e do outro lado o eixo 3, que se junta na ponta. Desse eixo principal, que é o eixo 1, também partem veios. E aí eu posso representá-los dessa forma, de cada lado da folha. Agora a gente vai fazer essa mesma folha, seguindo esse princípio, essa mesma lógica, só que uma outra direção. A gente vai fazer essa folha agora para baixo. Então, eu começo aqui pelo eixo 1. Depois, eu venho com o eixo 2 e aqui, ó, eu já venho com a linha um pouco mais tracejada, alternando a pressão. Eu não fiz uma pressão contínua, uma borda dura, como eu fiz nessa folha anterior, porque eu quero mostrar para vocês que esse simples ato de alternar a pressão da mão, tremer um pouco, fazer um traçado menos contínuo, já confere para o meu desenho uma ideia de leveza. Então, sempre que vocês forem representar, seja folha ou o que quer que seja, evitem esse traço muito duro, tentem utilizar essa dica de alternar a pressão da mão. Ora eu aperto mais, ora eu aperto menos, tremo um pouquinho, deixo algumas falhas no traçado, porque isso confere mais naturalidade para o nosso desenho, ele fica menos duro, menos engessado. Fiz a folha para cima, fiz a folha para baixo, agora eu vou fazer ela em uma outra posição, vou fazer ela bem inclinada, ó, como se fosse um arco. Esse, lembrando que é o eixo 1, daqui do eixo 1 parte
o eixo 2. E aqui eu tenho o eixo 3, tá? Esses veios, eles vão acompanhar o movimento da folha. Sempre lembrar disso. E agora eu vou fazer ela em uma outra posição, um pouco mais dobradinha. Vou começar aqui pelo eixo 1, mais uma vez. Venho com o eixo 2. Juntei ele aqui. E agora o eixo 3. Então, o eixo 3, eu vou fazer ele acima da linha 1. Até então, a gente estava fazendo abaixo. Então, eu fiz o eixo 3 aqui. E aqui os veios. Dando a ideia de que essa folha se encontra dobrada. Essa é a ideia que eu quero passar. E por que é importante que a gente tenha isso em mente? Porque quando a gente vai observar a natureza, a gente encontra essas folhas em diferentes posições. A gente nunca vai encontrar as folhas todas do mesmo jeito. A gente vai encontrar com diversos movimentos e quando a gente está representando galho, árvore, que a gente faz as folhas com mais detalhe, é importante passear por essas posições para que a gente consiga conferir um pouco mais de realismo e até mesmo leveza para as nossas representações. Além de encontrar as folhas nessas posições, a gente também encontra as folhas com dobras e a gente vai entender agora como representar essas folhas fazendo uma dobradura. Eu parto da mesma lógica. Começo com o eixo 1. Depois, o eixo 2 tem o mesmo movimento dos traçados anteriores. Eixo 2. E agora a diferença vem no eixo 3. Ele começa aqui embaixo, tal qual a gente fez, e aqui ele sobe. Ó, ele subiu. Ele tocou o eixo 1 num ponto, que é esse aqui que eu marquei, tá? E essa parte aqui, ó, é como se fosse a parte de baixo da folha. Ela vai representar uma dobra. Posso fazer ainda essa dobra de uma outra forma. Como? Vou fazer aqui embaixo. Eixo 1. Eixo 2. E agora, ó, eixo 3. Aqui eu fiz a mesma dobra, seguindo o mesmo princípio. A diferença, aqui ó, tocou em um ponto, eixo 1. A diferença é que no primeiro desenho, eu juntei o eixo 2 e o eixo 3, tem um trajeto em que eles se encontram, se fundem e chegam até o final do eixo 1. Aqui eu deixei um espaço entre o eixo 2 e entre o eixo 1, tá vendo? Tem uma borda aqui, tá? Então, é um outro tipo de movimento que eu posso dar. É uma coisa bem quase ínfima, né? Mas que acaba fazendo diferença, né? Dá uma pequena diferenciação no movimento da folha. Também posso fazer aqui de um outro jeito, ó. O eixo 1, o eixo 2, e agora eu venho com o eixo 3, ó, e subo. Ele passa pelo eixo 1, tá aqui o ponto, e passa pelo eixo 2. Então, aqui ele é um eixo que vai acima dos outros dois anteriores, gerando uma dobra um pouco maior. E agora, eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer a dobra de uma outra forma, né? Aqui são algumas formas que a gente pode utilizar, mas também há uma outra. Essa é um pouco diferente. Eu não começo pelo eixo 1, como eu vinha começando anteriormente. Eu começo pelo eixo 2. Esse aqui é o meu eixo 2. Depois, eu venho com o eixo 3. Ó.
e passo o eixo 2 e eles se encontram lá na ponta. Esse é o eixo 3. Depois que eu faço isso, que eu posiciono os dois eixos, eu faço uma comunicação. Comunico. Eu ligo o eixo 2 com o eixo 3. Posso pegar a borracha ou limpa-tipos e eu apago esse traçado aqui, que eu não quero que ele apareça. Depois de posicionado esses elementos, eu venho e coloco o meu eixo 1 no centro da folha. Bem no centro, entre o eixo 2 e o eixo 3. E aqui eu tenho o eixo 1. Então, essa forma de dobra é muito interessante. Eu gosto muito de utilizar essa lógica aqui para fazer dobras nas minhas folhas. Então, a gente pode brincar com isso. Existe uma infinidade de possibilidades. Aqui eu fiz todas as dobras numa direção só, né? Ela apontando para a direita. Mas existem outras possibilidades de dobra com outras posições. Ela apontando para baixo, ela apontando para o outro lado. Então, eu vou deixar vocês à vontade para brincar com isso e para explorar outras possibilidades. Aqui eu estou dando algumas sugestões e algumas inspirações. A gente não vai fazer todas, mas o princípio vai ser sempre o mesmo. O princípio é esse para qualquer outra dobra que vocês forem fazer. E as folhas, elas podem aparecer mais de uma dobra, né? E aí você vai brincar com isso, você vai usar a sua criatividade. A melhor forma de você entender as dobras das folhas é observando a natureza. Pegue amostras reais, colete ou fotografe e a partir disso você vai encontrar uma fonte de inspiração muito rica para entender esses movimentos das folhas, né? E como a gente pode representar isso nos nossos desenhos ou nas nossas pinturas. Agora que a gente já entendeu sobre movimentos, sobre dobra, a gente vai entender um pouco sobre luz e sombra, como é que ela se aplica na folha. Eu vou fazer uma folha similar ao primeiro desenho que a gente fez, tá? Só para a gente poder entender aqui como funciona. Acho que eu vou fazer esse que tem a dobrinha, porque pode ficar mais interessante para a gente entender aqui, tá? Vou repetir, o princípio é o mesmo, é o que a gente já viu. Tenho aqui o eixo 1, tenho aqui o eixo 2 e o eixo 3. O que é importante de ter em mente aqui? Que esse veio principal, de onde parte essas ramificações, ele tem um pouco mais de espessura. Então, eu vou trazer essa representação aqui. Coloco um pouco mais de espessura aqui para ele. A gente fez ali de uma forma muito simples, só para tentar entender esses movimentos e as partes que compõem essa folha. E, geralmente, cada folha ela vai se comportar de uma forma diferente em contato com a luz. Elas têm muitas particularidades. Então, cada folha num galho, ela vai sofrer a influência dessa luz de uma forma diferente. Então, sempre observem a referência de vocês e como essa luz ela está se comportando, as áreas de sombra. O que eu estou fazendo aqui para vocês é uma forma generalista, tanto da forma quanto da luz e sombra, para que vocês tenham uma base e, a partir disso, possam estudar outras amostras e entender outras formas de representar. Mas, com essa base, vocês conseguem entender como isso funciona e representar muitas das folhas que a gente encontra por aí. Geralmente, a gente tem essas extremidades da folha um pouco mais escuras. Eu vou ter tanto essa parte aqui do próximo, a conexão do 1, 2 e 3, sempre os pontos onde eles se conectam, eu tenho um pouco mais de luz e sombra. Então, eu já venho aqui com o lápis, tentando dar essa ideia, né? Já trago aqui um pouquinho dessa ideia. Também do outro lado, da mesma forma. Eu tô partindo do pressuposto que a luz está vindo dessa direção, tá? Tô partindo desse pressuposto.
Então, aqui próximo eu encontro um pouco mais de sombra, próximo à extremidade, e aqui desse lado também, principalmente porque tem uma dobra. Então, ela é uma parte bem mais escurinha, porque tem uma sombrinha aqui da dobra, e aqui a própria extremidade da folha, geralmente, ela recebe menos luz, por conta até mesmo da dobra, da posição das folhas. Então, eu represento isso aqui com meu grafite. E eu também encontro uma área de sombra, um leve sombreado, logo abaixo desses veios, ó, acompanhando o movimento deles. Eu geralmente encontro. Pois observem aí na natureza as amostras que vocês encontrarem e olhem. É por isso que eu digo que a gente aprende a ver o mundo quando a gente começa a desenhar ou pintar. Que a gente começa a prestar mais atenção aos detalhes, a forma, a luz, a sombra, as cores, né? É uma forma de ver o mundo e de aguçar o nosso olhar também para esses detalhes. Detalhes que geralmente passam despercebidos. E aqui abaixo de cada veio, eu vou colocando esse sombreado. Do outro lado também. Então, de um modo geral, a gente consegue ter um entendimento aqui, mais ou menos, né, de como essa luz e sombra se comporta na estrutura da folha. Claro que lembrando que a gente vai encontrar variações. E agora que a gente já entendeu um pouco, né, de luz e de sombra, a gente vai entender como isso se aplica quando a gente coloca cores, quando a gente pinta com aquarela. E hoje, o que eu quero trazer, qual é a minha proposta? A gente vai fazer várias interpretações dessa folha. A gente vai pintar sobre esse desenho. Eu estou usando o papel Monval da Canson, que é um papel que eu indico para iniciantes, um papel de celulose, mas que eu gosto muito. Dentre os de celulose é um dos que eu mais gosto. Eu estou fazendo o desenho nele, porque eu vou fazer a pintura, e também quero propor hoje outras interpretações. Quero pintar essa folha com um pouco menos de desenho, quero trazer ela com sommelier e quero trazer ela de uma forma bem gestual, sem desenho e bem aguadinha. Por que eu estou fazendo isso? Para que vocês entendam que existem inúmeros caminhos a se chegar a um resultado. Vários caminhos a percorrer. Cada pessoa vai escolher o caminho que quer percorrer de acordo com a sua verdade, de acordo com aquilo que sente vontade, de acordo com aquilo que chame a sua atenção, para que vocês comecem a entender também que tipo de linguagem é que faz mais sentido, né? Então, eu vou trazer essas 3 interpretações para que vocês pratiquem em casa e, à medida que vocês forem praticando, percebam qual dessas interpretações é mais legal de fazer, qual dessas interpretações eu mais me sinto à vontade, para que vocês possam explorar. Eu vou preparar o meu material de pintura. Para fazer folhas, eu gosto de fazer sempre misturas. Eu não gosto de utilizar os verdes puros, eu já falei isso aqui para vocês. Eu vou usar o Permanent Green e vou usar o Burnt Sienna e vou fazer misturas entre essas duas cores. E para escurecer, eu vou utilizar o índigo, que é um azul bem fechado, também compõe a minha paleta, e eu vou transitar por esses 3 tons. É importante ter em mente, quando a gente vai representar folhas, que é importante a gente alternar os tons de verde. Não ficar sempre com um único tom. Ora eu trago ele mais claro, outro eu trago ele mais escuro. Ora eu posso trazer um pouquinho de outra cor, né? Para dar uma ideia ali de... até mesmo de mais interessante daquela folha, para não ficar muito monótono. Então, a gente vai trabalhar dessa forma hoje. Os pincéis que eu vou utilizar nessa prática, nas práticas em geral, eu escolhi 4 pincéis. Não sei se eu vou usar os 4, eu vou sentindo aqui, mas eu separei os 2 da Da Vinci, série 498, o número 0 e o número 2. Separei o da Winsor & Newton, que é a série 111, e o número é o 5. E esse pincel, que eu acho que é a primeira vez que aparece por aqui, que é um pincel da Da Vinci, a série é
1270, número 5/0. Ele é um filete, né? Um pincel que a gente chama de liner. Ele tem essas cerdas bem alongadas e bem fininha, que é muito boa para fazer detalhes. E eu consigo fazer esses veios das folhas, né, de uma forma mais interessante. Então, eu vou utilizar ele com esse objetivo. Eu já tô aqui com o meu godê posicionado e já tô com 2 potinhos de água aqui ao lado. Tenham sempre o papel toalha ao alcance. É sempre bom que vocês sequem um pouco da umidade do papel. Ele é um ótimo aliado. E aqui, acho que já deu para perceber que o meu papel já tá cheio de mancha de grafite, né? Porque eu tô trabalhando com um lápis que solta muito grafite, que é o 8B. Ele não é um lápis indicado para fazer traçado. O mais indicado é um HB ou um 2H, que soltam menos. É um lápis que tem mais dureza. Mas eu tô fazendo isso para que vocês visualizem, tá? Já tô com o meu godê posicionado, meu godê hoje tá bem sujinho, porque eu tô com tinta aqui, eu quero aproveitar um pouco dessas tintas, não quero jogar fora. Mas vou mostrando para vocês aqui as cores que eu tô usando. Vou colocar um pouquinho do Permanent Green. Aqui eu tenho um pouquinho do índigo, vou só reforçar. Vou colocar ele mais de cantinho, porque esse índigo tem muito pigmento azul mesmo. E às vezes ele acaba invadindo e eu não tenho muito controle, né, da quantidade dele. À medida que eu acrescento água, esse pigmento vai se diluindo na água. E aqui o Burnt Sienna. E aí, como é que eu faço? Muita gente que está iniciando na pintura tem a tendência de pegar as tintas e misturar todas de uma vez. Espero que esteja dando para vocês verem aí, porque o godê tá meio sujo, mas não vai interferir aqui na cor, porque as cores de baixo são basicamente essas. As pessoas têm a tendência de misturar logo todas as 3 cores juntas. E por que que isso... Você pode fazer isso, às vezes eu faço quando eu preciso, né, ter uma cor bem concentrada, eu faço esse recurso, inclusive no summier eu geralmente misturo tudo. Mas como eu vou fazer uma aquarela mais aguadinha, eu coloco primeiro água e vou puxando esses pigmentos aos pouquinhos, porque assim eu consigo dosar quanto de azul eu quero nessa mistura, quanto de marrom do Burnt Sienna eu quero, quanto do Permanent Green. Se eu misturar tudo, eu não consigo dosar. E a probabilidade de eu errar o tom é muito grande, precisar botar mais tinta para poder chegar no tom. E às vezes eu vejo gente assim, numa busca pelo tom que não termina. Mistura tudo e acaba perdendo o tom, coloca mais aquarela, mistura tudo. Então, para evitar isso, ó, vai pegando aos pouquinhos com gentileza. Olha como o azul é pigmentado, ó. Peguei só um pouquinho dele e ele já tá aqui predominando na minha mistura. E é até legal para que vocês possam ir mudando os tons. Ora eu pego mais um pouquinho do Burnt Sienna, ora mais um pouquinho do Permanent Green, ora mais um pouquinho do azul. E assim eu vou conseguindo passear por uma variação aqui de cores na minha folha, que vai deixar a minha interpretação mais interessante. Então eu já tô aqui com a tinta no ponto leite. E eu começo sempre pelas áreas, né, que eu listei como áreas de sombra. Então, eu já começo aqui aplicando a tinta nessas áreas. Vou colocar aqui do outro lado. Do outro lado aqui também. Eu deixo um acúmulo de água e um acúmulo de tinta, para que eu possa ir fazendo as conexões depois, tá? Porque meu papel de celulose, ele seca muito rápido. Aqui também, ó, tem um pouquinho de sombra. Então, vou colocando aqui. Sempre livrando esse veio aqui do meio, tá? Eu vou pegar um pincel auxiliar. Eu não vou lavar esse meu pincel que eu tô utilizando, porque eu quero aproveitar a tinta que tá nas cerdas. Peguei um pincel auxiliar e aí eu vou, ó, fazendo a conexão. Partindo do princípio que eu falei para vocês, que o meio da folha é um pouco mais claro, né? Recebe um pouco mais de luz. E as extremidades são um pouco mais escuras. Então, foi isso que eu fiz. Eu pintei seguindo esses princípios. E eu adoro pintar folhas. Eu acho, pra mim, assim, é muito relaxante. É uma das coisas que eu mais gosto de representar. Porque você não tem tanta obrigação de ser extremamente realista. Você tendo noção dos 3 eixos da folha, das partes que a compõem,
Você pode ficar mais livre para fazer uma folha mais torta, mais alongada, do jeito que você quiser. A não ser, é claro, que você queira representar uma espécie de uma forma muito fidedigna. Aí, se for seu intuito, estude a composição dessa folha para você poder representar de uma forma mais fidedigna. E aí, aqui, o que eu fiz? Eu vim com um pincel limpo, ó, e passei levemente úmido e passei pelo veio principal para que ele não ficasse branco, para dar uma conectada. Posso vir também com o meu pincel limpo, lavei, tirei o excesso de água e fazendo o lifting. Agora eu não vou conseguir fazer um lifting muito bem, porque a folha ainda está um pouco úmida, então à medida que eu vou tirando, o pigmento retorna por conta da água, né? A água é veículo. Então eu posso esperar mais um pouco, mas como eu não estou assim, muito preocupada com isso, de fazer algo muito realista, eu vou fazendo assim mesmo, só para que vocês entendam as possibilidades que a gente consegue utilizando as técnicas básicas da aquarela, né? O lifting e o degradê. O degradê está sempre presente. E aqui eu tenho uma pequena dobrinha, né? Essa dobrinha aqui. Eu vou deixar uma micro bordinha em branco, só para que essa dobra ela continue visível, para que eu consiga ainda dizer que aqui existe uma dobra, tá? Uma coisa bem discreta, porque na realidade eu fiz essa dobra muito pequena, então ela quase não tá muito visível, mas é possível. Aqui o que foi que eu fiz? Eu fiz a primeira camada. Eu vou esperar essa folha secar um pouquinho para trabalhar ainda um pouquinho nela. Ou se você preferir, você deixa ela assim, tá? Mas eu vou trabalhar ela mais um pouquinho, intensificando aqui alguns tons, alguns lugares, né? Por exemplo, aqui na dobra eu sinto vontade. Vou intensificar talvez um pouquinho embaixo dos veios da folha. Enquanto isso, a gente vai seguir para uma outra interpretação de folha. Eu vou só apagar aqui que a gente já entendeu de onde vem a luz, tá? Só para deixar aqui, não deixar poluído a nossa folha. Vou fazer agora essa folha em uma outra direção, né? Para poder ficar mais interessante. Então, eu vou representar ela assim. Eu tenho aqui o eixo 1. Do eixo 1, eu parte o eixo 2. E aqui eu tenho o eixo 3. Eu vou apagar o eixo 1, porque nessa interpretação eu quero fazer algo bem soltinho. Eu não quero que o grafite se sobressaia, como na interpretação anterior. Deixa eu só consertar o eixo 1, porque eu acho que ele vem mais um pouco aqui, tá? Seria mais ou menos aqui. Fazer ele aqui mais clarinho para vocês perceberem de onde ele parte. Pronto. Então, é isso aqui. Esse lápis, ele solta tanto grafite, ó, que mesmo eu apagando, eu ainda consigo visualizar, né, o risco que eu fiz. Tô reforçando aqui as conexões, porque elas são um pouco mais escurinhas, né, onde elas se conectam. E aí, como é que eu faço aqui? Aqui eu não tenho grafite embaixo para conduzir o meu estudo de luz e sombra. Mas eu já sei que nas extremidades, geralmente, eu tenho um pouco mais de sombra. Então, eu já começo seguindo essa ideia, tá? Vou pegar mais um pouquinho de tinta e água. E começo por onde? Começo pelas áreas que eu identifico com um pouco mais de sombra. Aqui também. Aqui eu não estou preocupada em preservar os veios. Essa é uma interpretação um pouco mais solta, então, assim, não estou muito preocupada com isso. Aí eu venho aqui com o pincelzinho, ó, e venho conduzindo e venho fazendo essa conexão. Eu também posso acrescentar aqui outras cores, né, que eu julgar pertinentes. Quiser acrescentar um outro tom, aproveita que o papel tá úmido, né, e vai acrescentando, né? Deixa eu colocar aqui um pouquinho aqui para vocês entenderem, né? Posso colocar alguns respingos, as folhas elas têm manchinhas, né? Então, você pode aqui representar isso coloquei um pouquinho de marrom. Você pode colocar um pouquinho de amarelo, aí eu vou deixar você à vontade para você usar a sua criatividade.
Eu aproveito que essa folha ainda tá úmida para fazer um lifting sugerindo o veio aqui central, tá? O eixo 1. Faço um liftingzinho aqui sugerindo. E aproveito e faço esses veios aqui laterais e secundários. Então, a gente entendeu aqui que nem sempre eu preciso fazer um desenho muito perfeito da folha. Se eu tiver entendimento de como essa folha ela se apresenta, das partes que a compõem, eu não preciso fazer um desenho muito elaborado. Ou nem necessariamente eu preciso fazer o desenho, que é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho, tá? A gente vai fazer a interpretação sem fazer o desenho. Então, eu consigo trazer um certo realismo para essa folha, mesmo sem o desenho. Ah, eu não sei desenhar, vou ter dificuldade para fazer essas dobras da folha. Não necessariamente. Se você tiver uma ideia, né, de como essa folha ela se compõe, você consegue fazer esse desenho aqui, você consegue fazer a pintura e o desenho ao mesmo tempo, que é o que a gente vai tentar fazer aqui agora, tá? Eu vou pegar mais tinta, pegando aqui um pouco mais. E agora, eu vou fazer uma folha, só que eu não vou desenhar. Agora vai ser um nível um pouco mais difícil, tá? Eu vou desenhar, na verdade, com o meu pincel. Eu já vou pintando e já vou desenhando ao mesmo tempo. Mas eu já tenho um entendimento prévio da folha, então eu já sei mais ou menos, né, como fazer isso. Então, eu começo aqui, ó. Sempre começo onde eu identifico que tem um pouco mais de sombra. Começo aqui dessa extremidade. E agora, eu venho com o meu pincel e vou fazer isso aqui, ó. Mais um pouquinho. Aí, vocês podem me perguntar, por que que eu não fiz essa extremidade aqui mais escura? Porque eu quero sugerir uma dobra. Igual a gente fez no desenho. Se tiver qualquer dúvida, se baseia por aquela referência que a gente fez do desenho, tá? Vocês podem se basear por ela para ter uma ideia aqui de como fazer essa dobra. Então, aqui eu já tô fazendo... O que que eu tô fazendo? Eu já tô fazendo o próprio desenho com o meu pincel. Posso vir aqui só com um pincelzinho limpo, consertando aqui isso, ajeitando a ponta. Aqui eu limpei o meu pincel. Eu deixei uma pequena borda branca, né? Assim, você pode até esfumar ela um pouquinho, que eu acho que eu deixei uma borda grande demais. Dá uma leve esfumada. E aqui eu venho, ó, faço o veio principal. Posso aproveitar que a tinta ainda tá um pouquinho úmida. E trago aqui pro centro da folha. E aqui também. Aqui eu vou tentar fazer um lift para revelar melhor o branco aqui, ó. E aqui eu posso aproveitar e fazer os veios secundários, né? Ó. Sempre fazendo o lift, revelando um pouco. Se você quiser um pincel menor para esses veios ficarem mais delicados, você pode pegar, tá? Um pincelzinho menor. Aqui eu tô fazendo com um pincel maior para que vocês consigam ver daí. Se eu fizer muito pequeno, não vai ficar visível. Aqui a tinta já tá seca. Eu já tenho mais dificuldade para fazer o lifting, ó. Meu papel seca muito rápido, por isso que em alguns momentos eu prefiro trabalhar com papel de algodão. Mas eu achei interessante hoje utilizar o mesmo papel que vocês, né? Porque geralmente vocês utilizam esse papelzinho aqui, que é o de celulose, para que vocês entendam também que é possível fazer estudos, fazer trabalhos aqui com ele. Aqui eu vou usar uma tinta um pouquinho mais escurinha, né? Só para dar a ideia aqui de que aqui tem uns veios, tá? Posso pegar ainda um pouquinho de tinta e trabalhar aqui embaixo também. Ó. Então, aqui a gente fez uma folha dobrada sem desenhar, apenas pintando. E agora, a gente vai fazer as folhas que eu adoro, de paixão. Eu vou colocar aqui os eixos, tá? Só para vocês terem uma ideia, ó. Eixo 1, o 2 e o 3. A gente vai usar agora uma técnica que eu amo de paixão,
que é o Sumier. Inclusive, eu vou trazer em outro momento um trabalho aqui só com Sumier, mais detalhado, explicando passo a passo. Mas hoje eu vou mostrar como a gente pode fazer uma folha com Sumier, tá? Então, como é que eu vou fazer essa folha? Para trabalhar o Sumier, eu gosto de trabalhar 2 pontos da aquarela. Uma aquarela bem concentrada e uma aquarela bem clarinha, uma tinta mais clarinha. E é nesse momento que eu digo para vocês que eu gosto de misturar as cores, tá? Ó, por exemplo, eu quero uma bem concentrada, eu vou fazer ela bem aqui, ó. Misturei a tinta pura, ó, não tem água, meu pincel tá seco, com um pouco desse verde aqui. E aí eu gosto de fazer uma mistura. Nesse momento, eu gosto. Fiz uma tinta bem concentrada, um verde bem escuro. Vou colocar mais um pouquinho do marrom, que eu gosto sempre dele puxado um pouquinho do marrom. E esse restinho de tinta aqui que tem no pincel, eu não lavo. Eu coloco ele na água, mas não lavando, no intuito de pegar a água nas cerdas. Procuro um espaço no godê, né? Meu godê tá todo tomado, mas eu vou fazer ele bem aqui no cantinho mesmo. E aí vou acrescentando mais água, aproveitando a tinta que já estava nas cerdas. E aí eu preciso de 2 pontos, como eu falei para vocês. Eu preciso de um ponto mais aguado e de um mais concentrado. Porque no Sumier a gente não trabalha com retox. A gente trabalha com pincelada única, pincelou, pronto. Então, essa pincelada eu tenho que cuidar para que ela já esteja pronta, para que ela já saia com contraste, porque eu não vou ficar retocando. Então, aqui, ó, eu peguei a tinta mais aguada, meu pincel está embebido, passo um pouquinho ele aqui na borda para tirar o excesso e venho no papel toalha e seco, vou colocar aqui para vocês verem. E eu seco ele gentilmente, tá? Ó, seco gentilmente. Cada pincel vai ter uma quantidade de água que precisa ser retirada e que é diferente. O meu pincel é amarradinho, vai ser diferente do de vocês. Então, o meu eu seco bem porque ele comporta muita água. Pontinha na tinta mais concentrada, vou girando aqui o meu pincel para que ela incorpore. Tá? Vou secar só mais um pouco. E mais um pouquinho aqui na tinta concentrada. E o que é que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo um degradê nas próprias cerdas do pincel. Eu não vou precisar ficar pincelando, retocando a pincelada, não. Ela já vai sair com contraste. Então, seguro aqui mais pro meio do pincel, tá? Pra ter um pouco mais de descontrole. Começo com a ponta do pincel, ó, pontinha. Coloco pressão, achatando as cerdas. E ponta de novo. Aqui eu posso deixar essa folha assim, ou eu posso fazer o outro lado. Vou fazer o outro lado pra gente ver? Então, eu conecto aqui dessa parte mais fina, ó, pontinha, ó, achato, coloco pressão e pontinha de novo. E aqui eu posso até trazer mais um pouquinho a pontinha, pra ficar com a pontinha mais interessante. Pronto. E não mexo mais, e acabou. Sumier é isso, tá? Então, por isso que o Sumier, ele é tão difícil, porque não tem retox. A pincelada já tem que sair ali do jeito mais ou menos que você quer, que é com contraste, uma pincelada leve. Então, qual é o intuito desse exercício que a gente fez hoje? É entender que na arte eu tenho muitos caminhos a seguir, e que com o tempo você vai descobrir qual caminho você gosta de seguir. Ou pode passear por todos eles, né? É bom que assim que a gente é livre para seguir o caminho que tem vontade. Tem dias que eu tô muito nesse mood, tem dias que eu tô nesse. Então eu vou passeando, vou seguindo, vou entendendo o que é que eu gosto, o que é que eu tô com vontade no dia e trabalho em cima disso, sempre seguindo aquilo que eu tô com vontade, né? Não é interessante a gente se forçar a fazer algo que não tá afim. Eu vou só reforçar aqui, que eu disse pra vocês que eu ia voltar pra essa folha quando secasse, tá? Só pra fazer pequenos toques. Então, todas eu trabalhei com primeira camada. Só essa aqui, que ela tem um pouco mais de realismo, que eu vou trabalhar muita tinta, né? Aqui eu vou trabalhar com um pouco mais de realismo. Então, o que eu tô colocando? Ó, a tinta mais escura debaixo dos veios, que é onde eu disse que tem um pouco mais de sombra. E aí, limpei o meu pincel e agora eu venho fazendo degradê. É importante que você não pinte tudo, porque se você pintar tudo, você vai acabar perdendo a camada de baixo.
né? A aquarela é importante isso, é entender que é um trabalho contínuo. Se você vir com a segunda camada muito forte, muito espessa, você vai perder o que você fez na primeira camada. Então, aqui eu tô cuidando, né, para que essa primeira camada ela ainda esteja visível. E aí, eu vou fazendo isso em toda a folha. Aqui, ó, onde tem a dobra, eu vou trazer essa tinta mais escura, porque eu quero deixar claro aqui para o observador que há uma dobra. Dou uma leve diluída aqui, porque ficou uma borda dura. Que mais? Vou fazer do outro lado. Vou pegar aqui mais um pouquinho de tinta. Eu tô usando essa tinta que tava do outro lado do godê, mas é como eu tô falando pra vocês, eu sempre uso os mesmos tons, então são as mesmas cores que eu já tava usando, tá? Não tem cor diferente, eu só tô fazendo isso pra aproveitar um pouco a tinta. Então, essa segunda camada que eu fiz, ela é opcional. Você pode querer não fazer, deixar a folha mais natural, com um pouco mais de naturalidade. Aqui são estudos, são experimentações. E aí eu vou deixar vocês livres para escolher e fazer uma interpretação com base no que vocês acharam mais interessante, com a interpretação da folha que vocês mais gostaram de fazer. Vai ficar aí de exercício para vocês. E hoje eu vou fazer um galho, né? Vou pegar esses princípios aqui que a gente aprendeu hoje de movimento de folha e tudo, e vou já aplicar num desenho para fazer um galhozinho bem rapidinho, pra gente fazer juntos, porque eu já tô com muita vontade de fazer essa aquarela mais soltinha. Esses dias eu tenho praticado muito esse tipo de aquarela, assim, tenho sentido mais vontade, eu respeito muito isso, né? O que eu tô com vontade de pintar no momento. Mas vocês são livres para fazer a interpretação do jeito que vocês acharem mais interessante do galho. Ou utilizando essa aquarela mais realista, ou essa com um leve traçado prévio, essa sem traçado, ou sumier. Esse é um exercício mesmo de identificação, de identificar o que é que faz sentido para você. E aqui a gente já conseguiu atribuir um pouco mais de realismo para essa folha. Então, aqui, nesses desenhos, o que é que eu parto daquele processo de simplificação? Lembro da aula da tulipa, que eu trouxe a tulipa um pouco mais realista, com um desenho por baixo e aquarela por cima. Depois eu fiz essa pintura com essa aquarela mais aguada, né? E por fim eu cheguei no sumier, que é a capacidade máxima de síntese, onde eu não retoco, onde com poucas pinceladas eu capturo a essência da forma. E aqui o que a gente está fazendo é isso, é um exercício de simplificação da forma. Eu tenho um entendimento da forma na sua complexidade, simplifico aqui mais um pouco, até chegar no sumier, que para mim, assim, é um caminho muito bonito, que faz muito sentido para o meu coração percorrer em busca dessa simplicidade. E agora a gente vai fazer o galho com base no que a gente aprendeu. Eu vou fazer um leve traçado por baixo, tal qual essa segunda interpretação aqui. E depois a gente vai pintar com aquarela de uma forma um pouco mais solta, ok? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui fazendo o eixo principal, que é o eixo que vai dar sustentação às folhas, que é o eixo do galho, não é da folha, tá? Eu vou começar fazendo o galho. Então, vou começar aqui de baixo, né? Vou fazer o galinho aqui. Eu quero que ele esteja direcionado para cá. E daqui eu já vou aproveitar, ó, essa ponta aqui e eu já vou fazer uma folhinha, tá? Já vou pegar aqui e já vou traçar uma folhinha, tá? Agora, eu vou fazer uma outra folha aqui ao lado em uma outra direção. A gente vai passear, vou tirar aqui o godê só para relembrar vocês. A gente vai passear por isso aqui que a gente aprendeu nesse galho. A gente vai trazer folha apontada para cima, folha apontada para baixo, folha com dobra, folha sem dobra, fechada. Então, é isso. A proposta é pegar esses conhecimentos e aplicar no desenho do galho. Para esse lado aqui, eu vou fazer uma folha mais fechadinha, tá? Aqui, ó, eixo 1, eixo 2, eixo 3. Para esse outro lado, vamos ver para cá, acho que eu vou fazer uma folha com dobra, tá? Vou fazer uma folhinha com dobra. Então, como é que eu vou fazer
Partir mais daqui de cima. Vou fazer essa folha com dobra. Eu vou fazer essa que eu acho mais interessante. Então, eu vou partir aqui, ó, do eixo 2, ó, eixo 2. Aí, agora eu venho com o eixo 3, conecto, e aí eu posiciono, ó, o eixo 1, tá? Ok. Vou fazer agora uma aqui do lado, apontada um pouco mais pra cima, né? Vou fazer ela aqui um pouco mais apontadinha pra cima. Um pouquinho pro lado. Acabou ficando pro lado, mas não tem problema. Aqui desse lado, eu vou fazer outra folha com dobra, mas desse outro modelo, tá? Vou fazer aqui. Então, aqui eu começo, ó, eixo 1, eixo 2, eixo 3. Outra folha com dobra. Vou fazer mais 2 folhas aqui embaixo, tá? Aqui eu quero fazer uma folha um pouco mais... Vou fazer um pouco mais aqui pra cima. E aqui eu vou fazer uma bem curvada, ó, bem curvada. Agora que eu já fiz o meu traçado, a gente vai começar a pintar. Eu vou utilizar as mesmas cores, trazer o meu godê mais perto. Vou usar as mesmas cores que eu usei nessas folhas e aplicando os princípios que a gente já conversou. Vou fazer aqui a minha tinta. Eu vou começar com uma tinta no ponto leite. Puxando um pouco do verde, um pouco do Burnet Sienna, um pouco do azul. E lembrando que a gente vai passear por essas tonalidades aqui à medida que a gente for pintando essas folhas. Ora, eu vou transitar mais para uma cor, outra eu vou tender mais para outra. Tem só uma sujeirinha aqui. Se certifique que tenha água. É preciso ter água, não pode ser uma pincelada muito seca. Porque eu estou trabalhando com papel de celulose, que seca muito rápido, então eu preciso ter tempo para fazer as conexões. Como é que eu consigo tempo para fazer essas conexões? Água. A água é o que me permite. Peguei mais água, que eu achei que estava muito seco aqui. Ainda está um verde muito aberto, né? Muito vibrante. Peguei mais um pouquinho do marrom para tirar um pouco da vibração dessa cor. Você não precisa usar as mesmas cores que eu tenho, você pode utilizar as cores que você tem aí. E eu acho que eu já tô aqui numa tonalidade boa, tá? Então, eu começo aqui, ó, vou começar pela ponta, tá? Pela ponta da folha, que é onde eu identifico que eu tenho mais sombra. E aqui pela outra extremidade. Agora, eu venho com o pincel auxiliar, lavo, tiro o excesso de água e venho fazendo conexão. Pincel sujou, lava mais uma vez, enxuga, conecta. Achou que trouxe muita tinta, né? Faz o lifting e revela o branquinho. Se perdeu o branco, faz o lift, aí você consegue recuperar. Aqui eu vou trazer mais um pouquinho do pigmento marrom aqui. Vou dar um marronzinho aqui desse lado, né? Pra dar uma sujeirinha, fazer alguns... Trazer um pouquinho aqui do marrom também, né? Você pode trazer um pouco mais do azul em algumas pontas, trazer amarelo. O legal de cor é isso. Lembrando que o interessante não é você usar muitas cores, porque pode não ficar uma composição muito harmônica, tá? Tem isso também. Limite. A gente tem que saber. Aqui eu já puxo um pouquinho aqui pro caule e vou aproveitar, ó, pra fazer um lift. Limpei meu pincel aqui no papel toalha. Lift. E aqui tá muito úmido, então eu posso até ficar tentando e aí o pigmento volta de novo. Mas não tem problema, eu quero apenas sugerir. O que eu vou fazer? Vou fazer agora outra folha.
Essa outra folha, eu vou começar pintando daqui, ó, dessa parte de trás. Geralmente essa parte, ela é um pouco mais escura, né? Vou começar aqui pintando por ela. E agora eu venho com um pincelzinho limpo, enxugo e faço aqui um leve degradê na folha. E aí você tem duas opções agora. Você pode esperar secar para dar continuidade a ela e partir para outra folha enquanto isso, ou você pode continuar aqui. Eu gosto de desafio, vou tentar continuar. Qual é o desafio de tentar continuar? Porque tá muito molhado. Você pode acabar fundindo as duas bordas e virando uma coisa só e não vai dar ideia de dobra. Então, aqui tem que ter cuidado, tá? Para não conectar, ó. Vou deixando uma micro borda branca, à medida que eu vou fazendo esse degradê, eu não pinto tudo, eu vou deixando um branquinho, né? Vou deixando aquele respiro lá no papel, que é o que vai me dar a ideia de que essa folha tá fechadinha, de que tem uma dobra acontecendo ali. Também posso colocar um pouquinho de marrom, se eu quiser um pontinho ou outro. Vou colocar aqui mais aqui na extremidade dela. Posso colocar aqui também. E aí você vai passeando, você vai brincando aí por essas tonalidades. Vamos fazer mais uma folha. Vou misturar com essa aqui, que essa cor tá bem bonita. Vou começar pintando essa extremidade. E aqui também eu tenho uma parte que é mais escura. Eu já tô posicionando ela aqui. Que eu venho fazendo o degradê, ó. Faz o degradê, vem conduzindo a tinta gentilmente. Esse topinho aqui da folha, ele é um pouco mais clarinho, tá? Eu venho trazendo aqui o pigmento, ó. Bem gentilmente. E aqui também faço o meu degradê e conduzo, né? Conecto. Posso puxar aqui também um pouquinho já pro galho e vou dando seguimento. Aqui eu senti falta de um pouquinho de marrom aqui nessa folha, ficou muito verde. Posso trazer aqui um respinguinho aqui de marrom, aqui numa coisinha ou outra, tá? E a parte de baixo dela, coloquei muito marrom agora, né? Foi muito, mas tudo bem, vai ficar aí, não vou consertar. E a parte de baixo eu vou trazer um pouco mais de azul, porque eu quero dar a ideia de que ela é bem escura. Então, eu tô trazendo aqui mais azul, ó. Só pra dar mais ideia de dobra. Vamos seguir. Vamos pra outra folha agora. Abasteci aqui meu pincel. Começo aqui aplicando na extremidade. Ó. E aqui perto da dobra. Pincelzinho limpo. E conecto. Limpo o pincel. Aqui eu sinto também falta de um pouquinho de marrom, né? Vou colocar aqui desse lado. Pode ser alguns pontinhos de marrom. Aí você decide. Vou puxar aqui um pouquinho também do caule, ó. E aqui a parte de baixo dessa dobra. Ó, tintazinha um pouco mais concentradinha, mais escura. Lavo meu pincel e faço mais uma vez o degradê, deixando a micro borda branca. E essa aula de hoje, qual foi o intuito, né? O intuito foi trazer nessa aula um pouco de respiro, né? Trazer uma aula mais leve.
A gente está vindo de uma sequência de aulas que são um pouco mais aprofundadas, né? A gente veio de aulas muito completas, onde a gente trabalhou desenho, sommelier, trabalhamos a aquarela fluida, né? De uma forma mais fluida. E foram aulas mais demoradas, porque eu queria que vocês tivessem uma boa base para que a gente pudesse dar continuidade no clube, agora com um pouco mais, né, de agilidade, porque a gente já tem muito conhecimento prévio aqui. A gente já tem conhecimento de desenho, de aquarela, de técnica, sommelier, de luz e de sombra. E trazer uma aula bem levinha, todo mundo vai conseguir acompanhar, para que a gente também possa, né, ter esse momento aqui de respiro, sem se preocupar tanto assim com forma, com técnica. É um exercício para que vocês utilizem a imaginação e para que vocês também consigam identificar, dentro desses caminhos na aquarela, qual faz sentido para mim, qual caminho eu quero percorrer, qual caminho eu vou trabalhar nesse exercício, né? Então, é um exercício para olhar para si também. Porque eu tô fazendo essa interpretação com base no que eu tô com vontade hoje, mas vocês estão super livres e à vontade para fazer de uma outra forma, de como vocês acharem mais interessante, tá? Para que vocês façam. Aqui eu tô fazendo ainda seguindo esse mesmo princípio e venho fazendo o degradê. Dando uma leve puxadinha aqui pro caule, né, ó, pra já ir conectando. E agora eu vou fazer a folha desse outro lado. E aí, vem com o pincelzinho limpo. Vou fazendo a conexão. Vou com calma aqui fazendo o degradê. E vou conectando. E aí, para fazer o galho, eu venho com um marronzinho, tá? Acho que eu vou usar um marrom que eu não tinha falado para vocês, que eu gosto de fazer galho com ele, que é o Burnet Amber. Vou botar ele aqui no cantinho. Vou fazer o galho com ele. Secar um pouco mais meu pincel, porque o pincel tá muito úmido, né? Secar aquele um pouquinho. E aí, eu venho com a mão bem levinha e venho fazendo esse galinho. Tudo bem se ele falhar em algum momento ou outro. Aqui já tá muito seco. Aqui eu pego um pouquinho mais de água para diluir esse pigmento. E aqui eu não vou trabalhar, assim, muito com esse realismo todo, né? Vou deixar essa interpretação um pouco mais soltinha. Vou deixar ela assim. Eu acho que pra mim fica mais interessante. O que eu vou fazer é só reforçar os veios principais e vou reforçar os veios secundários das folhas, tá? É só isso que eu venho fazendo agora. Então, pra isso eu vou usar aquele pincel bem fininho, que é o Line.
da Da Vinci, que eu mostrei pra vocês. E aí eu pego um pouquinho de tinta, né, que é basicamente uma sujeirinha, o resto aí do que sobrou. É importante que ela não esteja muito aguada, porque se ela estiver muito aguada, não vai ser visível. E aí você pode usar o pincel que você tiver aí bem fininho, não precisa ser um line, pode ser um pincel fino. E aí você vai fazendo, ó, o veio principal, faz os veiozinhos secundários, com muita delicadeza. Eu tô fazendo um traçozinho bem fininho, porque eu quero que minha interpretação ela fique mais delicada, então é bom que você escolha um pincel com a pontinha mais fininha. E aí você vai fazendo nas folhas. E também é opcional, tá? Você pode fazer esses veios ou não. Se você já tiver gostado da sua interpretação tal como está, então deixa ela e não precisa mexer mais, tá? E aí eu tô pensando em trazer uma aula aqui para vocês, né, que a gente tinha até falado, bem completa de sommelier, pra gente trabalhar a folha em sommelier, um pouco daquela abordagem que eu mostrei para vocês hoje, que é bem interessante também, e que eu acho muito bonito essa proposta. Aqui eu não tô me baseando muito pelo desenho, eu tinha até feito um desenho por baixo, mas eu tô me deixando livre pra ir fazendo os veios aqui. Depois eu posso apagar esse desenho. E se ficar interessante para você, você pode trabalhar com mais camadas também. Mais um pouquinho aqui. Esse pincel é muito fininho, então ele não carrega muita água, né? Ele tem uma limitação. O traço dele é muito fino, mas você precisa ficar reabastecendo o tempo todo, né? Eu dou poucas pinceladas e aí eu já tenho que recarregar, porque ele é muito fino e ele não retém tanta água. Bom, o que eu ainda vou fazer aqui? Aqui eu só vou esperar secar um pouquinho pra tirar um pouquinho do lápis do traçado, porque eu quero deixar essa interpretação com um pouco mais de leveza. Procurar aqui a borracha. Ainda tá um pouco úmida, né? Mas onde já tá seco, eu já vou tirando. Vou sempre observando, né? Porque se você fizer isso com o papel úmido, com a tinta úmida, você já sabe, né? Não vai ser muito interessante. Então, respeite o tempo de secagem do seu trabalho. E eu acho que a mágica acontece nesse momento aqui, quando eu tiro o traçado. Eu acho que a interpretação, ela fica muito mais leve aqui nesse momento de tirar o traçado. Eu consigo perceber leveza, que fica só a aquarela, só a mancha, a irregularidade da mancha. Aqui tem um lado que ainda tá úmido, né? Então não vou tirar a borracha do outro lado, porque ele ainda tá úmido. Mas aqui tá bom, já dá pra gente ter uma ideia. Já dá pra gente ter uma ideia. O ideal é que era ter uma escovinha pra remover, mas dá aqui pra gente ter uma ideia, tá? Que com muito cuidado, mais uma vez, para que você não borre o seu trabalho inteiro fazendo isso. E aqui a gente tem, vou tirar o godê para a gente observar o estudo que a gente fez. Então, olha só como é que a gente chegou nesse galho. A gente entendeu a forma da folha, fez a folha em diversas direções, diversas interpretações, trouxe leveza e trouxe movimento aplicando o princípio da dobra, interpretou essa folha, fez a pintura de 4 formas diferentes, rumo à simplificação da forma, né? Eu tenho ela aqui um pouco mais complexa e mais realista.
eu tenho ela um pouco menos realista, onde eu trabalhei só um traçado leve. Aqui eu não tenho desenho, eu já pintei e desenhei direto com o meu pincel. E aqui eu trouxe o Sumier, que é uma outra linguagem, uma linguagem mais simplificada, né? Não fácil, mas simplificada da forma. Mas que para chegar nele eu preciso ter um entendimento prévio de toda a complexidade da forma. E por fim, a gente aplicou esses conhecimentos numa representação onde eu consegui trazer leveza, trazer movimento, utilizando folhas em várias direções diferentes, utilizando colorações diferentes também, porque as folhas elas não são homogêneas em cor. E eu trouxe isso de uma forma muito leve, numa aquarela mais solta, sem muito realismo e com uma única camada. Eu vou deixar como exercício para vocês escolherem qual dessas interpretações fez mais sentido para vocês fazerem a interpretação do galho, segundo isso que vocês estão com vontade de explorar. Esse galho não tem referência na internet, então não vai ter anexo nessa aula, eu fiz ela mesmo um pouco intuitivamente, com base nesses conhecimentos aqui, e vocês podem fazer o galho ou baseado nesse, ou fiquem livres para explorar e brincar com essas formas que a gente viu na aula de hoje. E claro, não esqueçam de me marcar lá no Instagram ou de mandar a mensagem por Telegram, mostrando as pinturas que vocês vêm fazendo, né? Vocês sabem que eu adoro ver na prática a evolução de vocês. Eu acho que isso fica mais nítido a cada aula, cada vez que eu recebo esses trabalhos que vocês vêm fazendo. Talvez isso não fique muito claro para vocês. No começo não fica, né? Mas quando a gente já está há algum tempo praticando, que a gente pega os trabalhos anteriores para comparar, e que a gente percebe essa evolução na técnica. Então, coloquem o nome de vocês, a data, para que vocês peguem esses trabalhos e depois consultem, vejam como a técnica de vocês foi se aperfeiçoando à medida que vocês foram praticando. E também deixem esse trabalho como consulta, para quando vocês forem pintar folhas, galhos, ter sempre para onde recorrer. E, claro, né, lembrar de olhar para a natureza, olhar para o mundo de uma forma mais atenta, porque é lá que vai estar a maior fonte de inspiração, lá é o nosso maior local de estudo, é na natureza, é no mundo, no cotidiano, à nossa volta. Então, pratiquem essa aula e fiquem livres para fazer a interpretação de vocês e não esqueçam de me mandar. Quem não faz parte do grupo do Telegram, eu vou deixar aqui o link para que você acesse e possa se juntar a nós na nossa comunidade.